Padre Duarte, na apresentação há pouco, dizia que sou um dos padres mais felizes que ele conhece. E quando há uns meses atrás ele me pediu para falar sobre este tema da confissão, e digo já o tema, não vá alguém adormecer a meio do ensinamento, pelo menos sabe do que se falou. Pensei que era um tema bem escolhido para mim, porque também é preciso um certo peso para falar de alguns argumentos. E este é um deles. Sobre a confissão podem-se dizer muitas coisas e devem dizer-se muitas coisas. Aquilo que vou dizer nos próximos minutos não é nada de novo, não é novidade nenhuma, é apenas recordar coisas que já sabemos, coisas que fazem parte de ensinamentos e doutrina que não é minha, que não é uma opinião do Padre Zé Alfredo. Não é isso que quero. Queria transmitir-vos e ser instrumento de Deus para que Deus vos toque no coração e para que através de vós e de todos aqueles que um dia nos virão ou nos ouvirão possam aproximar-se mais do Senhor. Sobre a confissão, podiam dizer-se muitas coisas, mas a primeira e fundamental é que Deus Nosso Senhor chama-nos à conversão. Jesus, com o seu Evangelho, com a sua palavra, com a sua doutrina, convida todos os homens e mulheres, jovens, idosos, crianças, todos à conversão. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho de São Marcos são precisamente essas. O reino de Deus está próximo, está perto, arrependei-vos, convertei-vos e acreditai no Evangelho. A confissão é apenas entre aspas, a maneira mais simples, mais rápida, mais direta, mais eficaz da conversão do coração, de manifestar a nossa conversão do coração. O apelo de Cristo são palavras do Catecismo da Igreja Católica, do número 1428. O apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos. Esta segunda conversão, a primeira seria a do batismo, portanto esta segunda conversão, é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que contém pecadores no seu seio e que é ao mesmo tempo santa e necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e de renovação. Este esforço de conversão, e gostava de que estivessem atentos a estas palavras, este esforço de conversão não é somente obra humana. É o movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça, para responder ao amor misericordioso de Deus que nos amou primeiro. A iniciativa do amor é sempre de Deus, sempre. Então, se Deus nos ama sempre, o que é a confissão? A confissão é um sacramento, é um dos 7 sacramentos. Quais são os sacramentos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Qual destes sacramentos é a confissão? A penitência. Portanto, como sacramento, como todos os sacramentos foram instituídos por Cristo, também este sacramento foi instituído por Cristo. Também este sacramento foi, de certa maneira, um sinal visível de uma graça invisível. É esta uma das minhas definições preferidas de sacramento. Portanto, é sinal visível de uma graça invisível. Quando é que Jesus instituiu o sacramento da confissão, da penitência? Há vários momentos em que o podíamos, nos Evangelhos, onde podíamos, de certa maneira, falar dessa instituição. O mais claro é o do Evangelho de São João, no capítulo 20. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. Mas há várias passagens no Evangelho que nos falam do que é a confissão. Tinha aqui várias que gostaria que podíamos ir meditando ao longo destes minutos. Mas há uma delas que salta logo à vista, que é a parábola do filho pródigo. Nessa parábola, que convosco nos próximos minutos gostava de meditar, porque é a palavra de Deus,
aparece em toda a sua beleza este sacramento. Desse filho que sai de casa, que pede ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me corresponde. De um pai que respeita a liberdade do filho, que o deixa ir embora, que não põe trancas na porta. Não ficas aqui, como naquela história da Walt Disney, da Bela Adormecida, que está no torreão mais alto do castelo, não é? Fechada e trancada à espera do príncipe encantado. Não. O pai deixa-o sair. Deixa sair o filho, que vai para uma terra distante, onde gasta tudo aquilo que não era dele, era do pai. O pai ainda estava vivo. Gasta toda a riqueza. E depois cai em si. E depois cai em si. Em casa do meu pai é que eu estava bem. E começa a voltar, passo a passo, passo a passo. Em todas as confissões é isto que acontece. Quando é que nós saímos da casa do Pai? Saímos da casa do Pai quando perdemos a graça de Deus. Quando é que perdemos a graça de Deus? Com o pecado. Com o pecado mortal, com o pecado venial, como veremos mais à frente. E de cada vez, cada pecado é esse roubar, de certa maneira, entre aspas. É esse tirar a Deus aquilo que é dele e que Deus nos dá porque somos seus filhos. O tempo, o corpo, o nosso corpo, que não é nosso, é templo do Espírito Santo. As qualidades que Deus nos deu, que nós às vezes não usamos para o bem, mas usamos para o mal. A capacidade que Deus nos deu de dizer a verdade e nós às vezes mentimos. A capacidade que nós temos de abrir portas e às vezes usamos-lo para abrir portas de casas que não são nossas. A habilidade que às vezes há para roubar chouriças. Aquele senhor, aquele rapaz que numa paróquia aqui do norte, as chouriças aqui são muito boas, não sei se já deram conta. Aquele rapaz foi roubar umas chouriças ao senhor abade. Passados uns meses, sabeis que nós, também em relação à confissão, sabeis que nós sacerdotes não temos só 7 dons do Espírito Santo, temos 8. Porque o 8º dom é o dom do esquecimento. Quando nós confessamos a alguém, já não nos lembramos, a seguir à confissão, já não nos lembramos dos pecados das pessoas. Não é? Quando passamos pelas pessoas na rua, um sapateiro olha logo para os sapatos. Um sacerdote não olha para os pecados dela, já não se lembra. Não é? E depois passaram uns meses e aquele jovem arrependeu-se. Depois de ter comido as chouriças, arrependeu-se de ter roubado. Deviam estar boas. E foi-se confessar àquele sacerdote. Né? Senhor abade, roubei as chouriças. E o sacerdote já se tinha esquecido, já devia ser de uma certa idade. E disse-lhe o que diria qualquer sacerdote: bem, tens que devolver o seu a seu dono, tens que reparar. E o jovem, com uma certa malícia, diz: o senhor quer-as? E o sacerdote diz: eu não. Tens de devolver ao legítimo dono. E o rapaz responde: eu já lhes ofereci, mas ele não quer. Nós às vezes somos assim, em relação a Deus Nosso Senhor. Roubamos umas chouriças. É uma coisa que não tem importância nenhuma, parece-nos. Que nos faz felizes por um breve momento. Mas que depois essa felicidade, aparente felicidade, desaparece. E é assim com os pecados contra a santa pureza, os pecados contra a boa fama do próximo, os pecados de soberba, de orgulho, tantas coisas que às vezes vão invadindo o nosso coração. E Deus Nosso Senhor, o Santo Coradares, que é um dos meus santos preferidos, para além de ser padroeiro dos párocos, agora também é padroeiro de todos os sacerdotes, graças ao Papa Bento XVI, sua santidade, Papa Emérito, por quem também rezamos e por quem também pedimos. O Santo Coradares dizia uma coisa muito bonita, dizia que de todas as graças que nós homens e mulheres, nos lembraríamos de pedir a Deus, nunca nos lembraríamos de pedir a graça do perdão. Porque quando nós pecamos, quando nós ofendemos alguém, a coisa mais fácil é pensar e repensar e repisar esse pecado e essa ofensa. Nunca nos lembraríamos da nossa iniciativa de pedir essa graça ao Senhor.
Então Deus oferece-nos de graça essa oportunidade de nos confessarmos, essa oportunidade do perdão. E voltando à parábola do filho pródigo, é isso que acontece. Aquele filho volta passo a passo para casa. E esse percurso demorou alguns dias, se calhar, algumas semanas. A terra era longínqua. Era tão longe que criavam porcos naquela terra onde ele estava. Na terra de Judá não se criam porcos. Na Judeia não se criam porcos. É proibido. Não está permitido. Portanto, era muito longe essa terra. Era muito longe essa terra. E aquele jovem veio, a pouco, passo a passo, em direção à casa do pai. E o pai estava à janela, à espera. Quantos dias terá passado aquele pai à janela à espera do filho? Quantos dias? Há quantos anos está Deus à tua espera? E à minha? A olhar todos os dias pela janela, a ver se te vê ao longe, para ir ao teu encontro, para ir correr atrás de ti. E aquele filho aproxima-se, um passo após outro. Isto é também uma grande lição à paciência humana, não só divina, mas também humana. Às vezes, vós pais, vós avós, que já abraçámos a fé, que já conhecemos Jesus, que já nos encontramos com Ele, às vezes quereis que os outros se convertam como São Paulo. E não é possível. A conversão às vezes demora tempo. Às vezes demora tempo. Às vezes há pessoas que estão longe e que precisam de tempo para se aproximarem. Um grande santo, Charles de Foucault, um beato, conta ele na biografia dele, que um dia passava à frente ele era militar no norte de África, e passou à frente da capela, da tenda montada como capela, onde estava o Santíssimo, e teve uma dúvida qualquer e foi falar com o capelão. E a dúvida nem sequer era uma dúvida de religião. E o capelão vê aquele soldado corpulento entrar, cabeça rapada, entrar por ali adentro, sem fazer qualquer gesto de reverência ao Santíssimo Sacramento, e nem o deixou falar quase. Ele aproxima-se, aquele soldado aproxima-se e o sacerdote diz-lhe: ajoelha-te e confessa-te. E o soldado diz: não, eu não vim cá para isso. Podia-lhe ter dito: eu não sou desses. Mas o sacerdote insistiu: ajoelha-te e confessa-te. E ele ajoelhou-se, confessou-se e hoje é beato. Mas isto não é normal. Para já, às vezes é difícil encontrar um padre que diga: ajoelha-te e confessa-te. Porque dá trabalho, porque custa. Vocês pensam que é fácil confessar? Não é nada fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Humanamente falando. Mas depois porque o sacerdote, naquele momento, tem todas as graças, obviamente, para ser... E ainda bem, é Deus que nos vale. Hein? Na confissão, o que nos vale ao sacerdote é Deus Nosso Senhor. Nenhum sacerdote vai fugir da confissão a meio da confissão. Hein? Já tive algum penitente que fugiu da confissão a meio da confissão, mas o padre nunca vai fugir. Não é? Porquê? Porque não há novidade nenhuma debaixo do céu. Todos os pecados que qualquer homem ou qualquer mulher pode cometer, um sacerdote também poderia cometer, e só não comete graças a Deus, graças ao Senhor, graças a Jesus. E por isso não há motivo de escândalo para qualquer sacerdote. Mas, por vezes é assim, demora o seu tempo. Há que ter paciência humana e paciência divina. Um passo de cada vez. Mas também muita fortaleza, no sentido que muitas vezes é preciso falar às pessoas da confissão. É preciso ter essa coragem de lhe dizer: olha, tu precisas fazer de uma boa confissão. É tão simples, e mais ainda nestes tempos de crise, é grátis. É grátis. Não custa nada. Não é? Ninguém vai cobrar dinheiro por uma confissão. Parábola do filho pródigo. Quando chega ao pé do pai, aquele pai não foi pai, foi mãe. Os homens são mais duros, são mais ríspidos. Os pais costumam ser, muitas vezes, têm que ser a mão dura lá de casa, não é? Porque a mãe, as mães costumam ser mais doces, mais suaves. Portanto,
Aquele jovem, quando chega ao pé do pai, aquele pai tem atitude de mãe. Abraça-o, enche-o de beijos, manda matar o vitelo gordo. Se calhar só tinham dois, um gordo e um magro. Não é? Mas mandou matar o mais gordo. Façamos festa, porque este meu filho estava morto e tornou à vida. Estas palavras são o que acontece em cada confissão. Sobretudo quando os pecados são graves, são muitos. Quando nós somos perdoados, e somos sempre perdoados, não porque merecemos. Não porque merecemos. Lembrai-vos daquele episódio que Nosso Senhor também conta, do fariseu e do publicano que vão ao templo. Um que vai lá para cima gloriar-se, porque eu jejuo, porque eu faço isto, eu faço aquilo. E o publicano na última fila a bater no peito e a dizer: meu Deus, perdoa-me porque sou pecador, tem compaixão de mim. Qual dos dois é que voltou justificado para casa? Qual dos dois? Publicano. Às vezes há pessoas que vão para a confissão da mesma maneira. Sr. Padre, porque eu rezo o texto todos os dias, porque eu vou à missa, porque eu faço isto, eu faço aquilo. Uma vez por outra pode fazer bem, até para o sacerdote, ficar a pensar bem de nós. Mas não é para isso que serve a confissão. À confissão vamos contar o pior de nós. Sabendo que Deus já sabe, não vamos contar nenhuma novidade a Nosso Senhor. Aliás, Deus Nosso Senhor sabe muito mais do que aquilo que nós dizemos. Sabe até muito mais, muitas vezes, do que aquilo que nós sabemos. Mas nós vamos para a confissão humildemente arrependidos, com dor de termos ofendido o Senhor. E não vamos à confissão para falar da vida dos outros. Sr. Padre, eu perdi a paciência. Tenho uma vizinha, se o Senhor soubesse. Não sei se alguma vez ouviram a história da minha vida do Raul Soldado, que só se ouvia na rádio, porque é um bocadinho assim às vezes. Não é? A história da minha vida é a história da vida dos outros. Sr. Padre, tenho uma sogra, se o Senhor soubesse. As sogras têm cura, não é? Nosso Senhor, no Evangelho, curou a sogra de Pedro. As sogras têm cura. Há esperança, não há esperança. E a principal cura para as sogras é a nossa paciência. É a nossa paciência. Mas essa paciência muitas vezes só vem quando nós a pedimos. Pedi e recebereis. Procurai e achareis. Paciência daquele pai que abraça o filho, que o leva novamente para dentro de casa. Foi essa uma das acusações que dirigiram ao Senhor. Quando, logo a seguir a ter chamado Mateus, vem no Evangelho de São Mateus, Mateus convida-o para ir jantar à casa dele. Quem eram os amigos de Mateus? Os publicanos, os pecadores públicos. E Jesus senta-se ali e está com eles. E as críticas dos fariseus obrigaram Jesus, de certa maneira, obrigaram, entre aspas, a dizer uma das frases mais consoladoras de todo o Evangelho. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Este é o coração de Jesus. Veio para nos chamar, veio para te chamar, a ti e a mim. Para trazer para a casa do Pai, para a mesa do Pai, e de certa maneira aqui com uma certa ligação à Eucaristia, à Santa Missa, para poder voltar a participar plenamente na mesa do Pai aqueles que andavam longe, aqueles que andavam perdidos. É por isso que a confissão, quando não estamos em estado de graça, como veremos já a seguir, é necessária para receber a Sagrada Comunhão. Porque senão estaremos, como São Paulo diz, numa das suas cartas, a comer o pão da nossa condenação. Grande descrição da confissão, esta do parábola do filho pródigo. Há uma outra passagem, sempre do Evangelho de São João, no capítulo 8, os primeiros versículos, 11 versículos do capítulo 8, que é uma das passagens mais citadas em relação à confissão, que é quando Jesus perdoa a mulher pecadora. Vai em paz e não tornes a pecar. Que há uns anos atrás, um sacerdote ia a conduzir com uma certa pressa e passou um semáforo vermelho, estava com a luz vermelha.
e um polícia que vinha atrás de moto mandou parar. E deu-se conta, porque o sacerdote ia vestido a sacerdote, que o condutor ia vestido a sacerdote, era padre. Oxa, padre, o senhor passou um vermelho, vou ter que o multar. E o sacerdote lá lhe explicou os motivos pelos quais tinha passado o semáforo vermelho, e o polícia disse, ia numa emergência, e o polícia perdoou-lhe a multa. Mas disse-lhe, com uma certa cara de malandro, disse, oxa, padre, deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu sempre tive vontade de dizer e nunca pude dizer. E o sacerdote, já meio contente por lhe ter sido perdoada a multa, lá disse, pronto, está bem, então diga lá. E o polícia faz continência e diz-lhe, vai em paz e não tornes a pecar. Quantas multas já nos perdoou Nosso Senhor a confissão? Quantas multas? Quantas vezes que devíamos pagar e não pagamos? Quantas vezes? Quantas vezes? Muito bem, Jesus perdoa. Jesus perdoa. Em cada confissão é isto que acontece. Então, porquê que, se Deus perdoa, se é isto que acontece em cada confissão, porquê que não podemos confessar-nos diretamente a Deus? Temos tantas pessoas nas nossas famílias, nossos amigos, que dizem isto, não é? Eu confesso-me diretamente a Deus, Nosso Senhor. Isto é um bocado como ir a um banco qualquer e dizer ao funcionário, olha, eu quero que me empreste o dinheiro, mas sem condições. Dê-me quanto eu quero para gastar e depois um dia a gente faz contas. Nenhum banco faz isto. E é dinheiro, não é? Não é a graça de Deus, é dinheiro. Fica cá todo quando nós morrermos. Nós às vezes, nós somos os devedores em relação com os nossos pecados e às vezes queremos ser nós a impor as regras. A impor as regras. Somos nós que precisamos da graça de Deus. E somos nós que impomos as regras, que queremos dizer, não, isto é assim porque eu quero. Eu confesso-me diretamente a Deus, Nosso Senhor. Mas quem manda? Quem manda? Somos nós? Quem manda é Deus. Porque é Ele que nos concede a sua graça. E foi o próprio Jesus que deu aos apóstolos e aos seus sucessores e aos seus colaboradores o mandato. Não é uma opinião, não é uma recomendação. Esta é a palavra certa. Não é uma recomendação. É um mandato. Estas foram as palavras que vos disse quando ainda estava convosco. Palavras do Evangelho de São Lucas, do capítulo 24. Que era necessário que se cumprisse tudo quanto a meu respeito está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar de entre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser anunciada em seu nome a conversão e para o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Que havia de ser anunciada em seu nome a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos. E no Evangelho de São João, no capítulo 20, as palavras que há pouco referia, onde Nosso Senhor dizia isso. E Ele voltou a dizer-lhes, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados, àqueles a quem o retiverdes ficarão retidos. Tremendo poder. Tremendo poder. É o poder maior nesta terra. A seguir a poder consagrar o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é um poder totalmente imerecido. É um poder totalmente imerecido. Não tem a ver com o facto de os bispos, o Papa, os sacerdotes serem melhores ou piores. Não é pelos méritos pessoais. É porque Deus quis.
É porque Deus quis. E quando nos vamos confessar, se calhar o padre é pior do que eu. Se calhar na maioria dos casos será. Mas não é por isso que eu me vou confessar. Aquele padre naquele momento é Jesus. Aquele padre naquele momento é Jesus. Pode estar mal disposto, com dor de cabeça, com dor de dentes, rabugento. Se estiver rabugento, recomendo que não vão lá. Esperem um dia ou dois e vão lá depois. Pode acontecer. Mas é Jesus naquele momento. Naquele momento é Jesus. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. E aqueles a quem o retiverdes serão retidos. Foi a Igreja que disse isto? Não. Foram os apóstolos que disseram isto? Quem é que disse isto? Não foi na última ceia. Foi a seguir à ressurreição. A seguir à ressurreição. Mas mais ainda, para nós sacerdotes, seria muito mais cómodo não confessar. Já viram as horas e os cabelos brancos que pouparíamos? Seria muito mais fácil. Mas não é essa a vontade de Deus para os seus sacerdotes. A vontade de Deus é que nós sejamos instrumentos do seu perdão. Instrumentos do seu perdão. E nós, sacerdotes, graças a Deus, fazemos coisas tão belas e tão boas nas nossas comunidades. Fazemos tantas coisas. Mas o fundamental, a nossa missão primeira é esta. A de celebrarmos a Santa Missa e a de confessarmos. Muito bem, ao longo da história da Igreja, os apóstolos e os seus sucessores levaram isto muito a sério. Faço-vos um resumo que vem no número 1447 do Catecismo da Igreja Católica, porque gostaria de passar à fase não tão histórica, mas à parte mais prática. Mas leio-vos este número porque resume, de certa maneira, a história deste sacramento ao longo da história da Igreja. No decorrer dos séculos, a forma concreta, segundo a qual a Igreja exerceu este poder recebido do Senhor, variou muito. Durante os primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que tinham cometido pecados particularmente graves depois do batismo, por exemplo, a idolatria, o homicídio e o adultério, estava ligada a uma disciplina muito rigorosa, segundo a qual os penitentes tinham de fazer penitência pública pelos seus pecados, muitas vezes durante longos anos, antes de receberem a reconciliação. Faço um parênteses. Nos primeiros séculos da Igreja, perante um adultério, perante um homicídio, havia pessoas que passavam vários anos naquilo que era chamada a Ordem dos Pecadores, em que faziam penitência pública pelos seus pecados. E era publicamente conhecido que aquelas pessoas eram pecadoras. Depois, a história da Igreja e o auxílio do Espírito Santo foi ajudando a refinar a maneira como nos acostamos ao sacramento da confissão. Continuo a ler. É esta ordem dos penitentes, que apenas dizia respeito a certos pecados graves, só raramente se era admitido, e em certas regiões, apenas uma vez na vida. Durante o século VII, inspirados pela tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses, são palavras do Catecismo, trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, segundo uma fórmula, agora digo eu, abro este parênteses, segundo a fórmula mais ou menos que nós usamos hoje, também aqui nestes dias de retiro. Continuo a ler. Que não exigia a realização pública e prolongada de obras de penitência antes de receber a reconciliação com a Igreja. O sacramento processa-se a partir de então de um modo mais secreto entre o penitente e o sacerdote. Esta nova prática previa a possibilidade da repetição e abria assim o caminho a uma frequência regular deste sacramento. Permitia integrar numa só celebração sacramental o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Nas suas grandes linhas, é esta forma de penitência que a Igreja tem praticado até aos nossos dias. Fim de citação. Neste breve resumo da história, havia muitas coisas que se poderiam e deveriam dizer, mas o tempo urge e passo para a frente. Queria só dizer que as crises de fé os tempos de crise de fé na história da Igreja têm sido sempre crises deste sacramento. Abandonar este sacramento
é uma das manifestações, é um dos efeitos, muitas vezes, da crise de fé pelas quais atravessam os povos, pelas quais atravessam as paróquias, atravessam as famílias. Quando uma família, os membros de uma família não se confessam, aquilo vai dar torto, aquilo vai dar errado. É a experiência que nós temos. Quanto menor é a temperatura da fé, maior é o abandono deste sacramento. É por isso que, nos últimos decénios, temos visto os Papas a fazer apelos à confissão, a que vamos à confissão. Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, cito apenas o Papa Francisco, que no passado mês de fevereiro, não há muito tempo, dizia estas palavras numa audiência, foi no dia 19 de fevereiro, para alguém deste ano, 2014, para alguém que tenha interesse em ler o texto todo. Não tenhais medo da confissão, são palavras do Papa Francisco. Quando estamos na fila para nos confessarmos, sentimos também a vergonha. Mas depois, quando termina a confissão, sentimos-nos livres, grandes, bons, perdoados, puros e felizes. Esta é a beleza da confissão. Gostaria de vos perguntar, mas não o digais em voz alta, cada um responda no seu coração. Quando foi a última vez que te confessaste? Cada um pense nisto. Há 2 dias, 2 semanas, 2 anos, 20 anos, 40 anos? Cada um faça as contas, mas cada um diga, quando foi a última vez que me confessei? E se já passou muito tempo, não perca nem sequer um dia. Vai que o sacerdote será bom contigo. É Jesus que está ali presente e é mais bondoso que os sacerdotes. Jesus receber-te-á com muito amor. Sê corajoso e vai confessar-te. São palavras do Papa, fim de citação, do passado dia 19 de fevereiro. Então, para que serve a confissão? Serve para confessarmos os pecados. Mas então, o que é o pecado? Alguém poderia perguntar. Sr. Padre, eu não tenho pecados. Isso é a mesma coisa que ir ao médico, sobretudo quando uma pessoa tem mais de 30 anos, ir ao médico e dizer, eu não estou doente. Mas chega lá e o médico descobre logo meia dúzia de doenças. Começa a fazer exames, olha, o seu colesterol está a estes valores, os seus diabetes estão a estes valores. E não é preciso ser muito velho. Basta ser um velho com mais de 30 anos. E as doenças aparecem logo. Em relação ao pecado é um bocado a mesma coisa. Há sempre alguma coisa. Há várias definições de pecado. Vou ler a do Catecismo da Igreja Católica, porque é um texto bonito, belo e que talvez nos possa ajudar. O pecado, isto é do Catecismo, do número 1849. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a reta consciência. É uma falta contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Estas são palavras de Santo Agostinho, reproduzidas no Catecismo. O compêndio do Catecismo usa umas palavras ligeiramente diferentes, mas também nos podem ajudar, no número 392. O pecado é uma ofensa a Deus na desobediência ao seu amor. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Cristo, na sua paixão, revela plenamente a gravidade do pecado e vence-o com a sua misericórdia. Podíamos dizer outras coisas em relação ao pecado. É uma ofensa a Deus, ao próximo, a nós próprios. É uma ofensa por atos, omissões, por pensamentos, por desejos contra a bondade do Senhor, contra o amor do Senhor. E se Deus nos ama tanto, que deu a sua vida por cada um de nós, quantas vezes não teremos ofendido o Senhor? Porque não o amamos de volta como Ele merecia. Quem pode dizer que ama o Senhor como Ele merece ser amado? Quem pode dizer que sempre amou o Senhor 24 horas sobre 24 horas como Ele merecia ser amado? Quantas vezes por pensamentos, por atos, por omissões, por palavras, não ofendemos o Senhor, porque não o amamos. Porque não o amamos. O que é que um filho
qual é o pecado mais grave que um filho pode ter? Qual é a maneira mais grave com que um filho pode ofender a sua mãe? A indiferença, uma palavra mal dada. Porquê? Porque a mãe ama com todo o coração. Uma mãe ama com todo o coração. Há 2 dias atrás, e conto este episódio porque a pedir também as vossas orações, uma paroquiana numa das minhas paróquias foi mãe e telefonei-lhe a dar os parabéns ontem. É uma Madalena. Perguntei-lhe se era Maria, ela disse-me que não. Sr. Padre, fica só a Madalena. E perguntei-lhe, então estás bem as duas? E ela disse, Sr. Padre, eu estou bem, mas a minha filha nasceu com um pequeno problema. É uma coisa, parece que bastante normal nos recém-nascidos. E portanto, estou aqui muito preocupada. A doença não é dela, é da filha. Mas a mãe está lá, sofre ainda mais do que a recém-nascida. Assim sofre Nosso Senhor por cada um de nós. Deus que é eterno, para Deus, por muitos anos que tenhamos, somos sempre filhos pequenos, somos sempre recém-nascidos. Sempre. Sempre. Porque Deus é eterno. O que é que são os teus 80 ou 90 anos comparados com a eternidade do Senhor? Nada. Somos sempre filhos novos, pelos quais Deus sofre, porque nos ama. É por isso que o pecado ofende tanto a Deus, porque Ele não merece. Ele não merece a nossa indiferença e não merece muito menos as nossas más ações, as nossas más palavras. Não só contra Ele, mas tantas vezes contra o próximo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Lemos no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos. A quem perseguia Saulo? A Jesus? Não. Perseguia os cristãos. Mas os cristãos são Deus, são Jesus. Aqueles ao mais pequeno, a quem fizestes isso, a quem destes de comer, a quem destes de beber, foi a mim que o fizestes. Jesus, a partir do dia do nosso batismo, identifica-se connosco. Tu és imagem de Deus e o teu próximo também é a imagem de Deus. Também é a imagem de Deus. Portanto, o pecado é esta transgressão, é esta ofensa a Deus, ao próximo, ou a nós mesmos, a nós que somos corpo do Espírito, templo do Espírito Santo. Aqui é necessário, em relação aos pecados, é necessário recordar aquela distinção clássica da doutrina da Igreja entre pecado mortal e pecado venial, porque isso tem consequências, ou deve ter consequências na nossa confissão. O pecado mortal chama-se também pecado grave, porque dá a morte à alma, arranca da nossa alma a graça de Deus. E assim como os nossos pulmões vivem do ar que respiramos, a nossa alma vive da graça de Deus. Portanto, o pecado grave é aquele ato ou aquela omissão que, pela sua especial gravidade, faz com que a graça de Deus saia da nossa alma. Dá a morte à alma, ou seja, priva da graça de Deus, que é a sua vida sobrenatural, e torna aquele que o comete merecedor do inferno. O Catecismo diz no número 1855: o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. Por seu lado, o pecado venial é venial porque não é grave. O pecado venial deixa subsistir a caridade, continua o mesmo número do Catecismo, embora ofendendo-a e ferindo-a. Para um pecado ser mortal, quais são as condições para que um pecado seja mortal? São necessárias 3 coisas: matéria grave, plena advertência e consentimento perfeito da vontade. Há matéria grave quando se trata de uma coisa notavelmente contrária à lei de Deus e à da Igreja. Habitualmente são sempre matéria grave todos os pecados que tenham a ver com a santa pureza, com a castidade. Porquê? Porque a matéria é delicada, é uma matéria grave. É sempre matéria grave os pecados cometidos contra a Santa Eucaristia, porque a matéria é sacrossanta. É matéria grave, por exemplo, aliás, tem
consigo uma pena reservada, não sei se vamos ter tempo para chegar lá, mas é bater no Santo Padre. Bater no Papa é matéria grave. E além disso, tem uma pena reservada. Portanto, há matéria grave quando se trata de uma coisa notavelmente contrária à lei de Deus e da Igreja. Há plena advertência, que é a segunda condição para que haja um pecado mortal, quando se conhece perfeitamente que se faz um mal grave. Vou a conduzir acima do limite estabelecido na lei. Pode ser pecado mortal. Porquê? Porque eu tenho plena advertência que estou a fazer mal, que estou a pôr em perigo a minha vida e a vida dos outros. Terceira condição, consentimento perfeito da vontade. Quando se quer fazer deliberadamente uma coisa, mesmo sabendo que é pecado. Portanto, quando há matéria grave, pleno consentimento perfeito da vontade e plena advertência, quando há estas três condições, há um pecado mortal. O pecado venial é aquele que não nos priva da graça de Deus, mas diminui em nós o fervor da caridade. É quando aquelas pessoas às vezes dizem: Sr. Padre, é uma mentirinha pequenina, sabe? É só uma coisa pequenina. Isto não ofende ninguém dá conta. Mas ofende a Deus. Ofende a Deus. Pode não ser em matéria grave, portanto é pecado venial. Mas não deixa de ofender o Senhor. Mal comparado, é como... não sei se alguma vez os mais novos, quando eres mais novos, faziais isso, não é? Mas todos nós na nossa vida já tivemos professores mais simpáticos e menos simpáticos. E quando eu era mais pequeno, era um bocado mais travesso do que sou agora. O que quer dizer que há esperança, não é? Os mais pequenos que aqui estão, mesmo que sejam travessos, ainda há esperança para poderem ir para padres, não é? E lembro-me de andar na escola primária e tínhamos uma professora que era um bocado má. Então um dia pusemos-lhe pioneses na cadeira. Os pioneses são pequeninos. Não é? Doeu? Ai, doeu e de que maneira? Depois nós pedimos desculpa à senhora professora. Depois de vários dias de castigo, pedimos desculpa à senhora professora e oferecemos-lhe uma rosa sem espinhos. É? Portanto, só para... A história terminou bem. As mentiras pequeninas não ofendem ninguém? Não. Doem? E de que maneira? Portanto, o pecado venial é aquele que não nos priva da graça de Deus, mas diminui em nós o fervor da caridade, dispõe-nos para o pecado mortal e torna-nos merecedores de penas temporais neste mundo e no outro. Há, digamos, e para ajudar, sobretudo a quem às vezes pode dar jeito de ser um bocado mais concreto e explícito, a doutrina da Igreja, ao longo dos séculos, foi determinando, de certa maneira, um conjunto de pecados que, pela sua especial gravidade, de certa maneira, nos devem fazer refletir. Não, obviamente, os que vou dizer agora são aqueles que estão, de certa maneira, classificados, não é? Mas em tipo por tipologia ou assim, ainda que não é uma lista exaustiva, nem quer ser. Por um lado, gostava de fazer referência aos pecados capitais, aos vícios capitais, que são 7. A soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. E quando eu andava na catequese, isto aprendia-se com uma cantilena. Contra a soberba, a humildade. Alguns ainda se lembram, não é? Então a minha catequista, quando chegava à preguiça, dizia: e contra a preguiça, um pau de sabugueiro. Muito bem. Depois temos também, outra referência que gostava de fazer, eram os pecados contra o Espírito Santo. A desesperação da salvação. A presunção de se salvar sem merecimento. O contradizer a verdade conhecida como tal. Ter inveja das mercês ou graças que Deus faz às outras pessoas. A obstinação no pecado. A obstinação no pecado.
e a impenitência final. Como, pois claro, há muitos outros pecados, há muita maneira de fazer o exame de consciência, como já veremos a seguir, mas também há remédio. E nós devíamos meditar mais. O Catecismo de São Pio X dizia isto com umas palavras bonitas. O pensamento que mais nos desvia do pecado é o dos novíssimos. Ou seja, o pensamento das coisas últimas que nos esperam. Morte, juízo, inferno e paraíso. Pensar destas coisas às vezes faz-nos bem. Porque de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Palavras de Jesus. Como conclusão desta parte em relação sobre o que é o pecado, gostava de referir umas palavras do Catecismo da Igreja Católica, número 1488. Aos olhos da fé, não existe mal mais grave do que o pecado. Nada tem piores consequências para os próprios pecadores, para a Igreja e para todo o mundo. Muito bem. Em relação à confissão, e passando vários... Ainda não me fizeram sinal para me calar, mas faltam 10 minutos. Em relação à confissão, a doutrina da Igreja diz isso. Há algumas coisas que dependem do penitente, há algumas coisas que dependem do sacerdote, do confessor. São os chamados atos do penitente e os atos do confessor. Os atos do penitente são a contrição, a confissão dos pecados e a satisfação. Enquanto que os atos do confessor são a absolvição, a imposição da penitência e a reparação, juntamente com o penitente, a oração pelo pecador. Em relação aos atos do penitente, o que é o mais importante na confissão? Algumas pessoas às vezes perguntam isso. Sr. Padre, o que é o mais importante na confissão? O mais importante na confissão é a contrição, ou seja, eu adoro de termos ofendido o Senhor. Porque isso é o que nos move depois a ir à confissão. E é disso que vem à procura Nosso Senhor. Nós nunca conseguiremos confessar todos os pecados veniais que temos, porque é impossível lembrar-nos. Mas se Nosso Senhor vir na tua vida e na minha uma contrição, que é a dor de o termos ofendido gravemente, ou também chamada atrição, que é uma dor imperfeita de o termos ofendido, essa é a parte mais importante da confissão. Porque é isso que nos move. O que é que moveu o filho pródigo a voltar para casa? Foi o recordar-se de ter ofendido o seu pai. Foi o recordar-se da casa do pai. Por isso mesmo, e também em relação a isso, não tenhais medo se quando os vossos filhos, os vossos netos eram pequenos e vocês os ensinaram a ir à Santa Missa, a confessar-se. Tenhai medo se não os ensinastes a isso. Mas se os ensinastes, se rezastes por eles, se continuais a rezar por eles, se eles têm lá dentro essa semente, isso vai brotar, vai dar fruto. Pode demorar, nós podemos não ver. O pior é não semear. O pior é dizer, são tão pequeninos, vão fazer barulho para a igreja, não os leve. Isso é que é o pior. Porque não semeamos. É preciso semear. É preciso semear. Para quê? Para que um dia mais tarde eles se lembrem, estava tão bem quando me confessava, quando ia à missa, quando rezava. Essa recordação da casa do Pai pode salvar muitas almas. Deve salvar muitas almas. Por isso a nossa missão é semear. É falar de Deus, é falar da confissão, é levar as pessoas à Eucaristia, à Santa Missa, é levar as pessoas à confissão. Ajudar que se preparem bem. Ajudar que se preparem bem. Entre os atos do penitente, Catecismo da Igreja Católica, a contrição ocupa o primeiro lugar. Ela é uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido com o propósito de não mais pecar no futuro. É uma dor pelos próprios pecados. Depois de nos darmos conta que ofendemos o Senhor,
é necessário fazer um bom exame de consciência. Podemos seguir este esquema que, graças a Deus, a comunidade dos Servos de Maria do Coração de Jesus, para eles peço uma salva de palmas. Pode ser esse belíssimo esquema, seguindo os mandamentos, seguindo as bem-aventuranças, seguindo os vícios capitais, o que seja. Mas pensar, não com os nossos olhos, porque os nossos olhos veem muito mal. Que há uns anos atrás, a minha mãe mandou-me limpar o sótão. Já foi há muitos anos. E quando eu achei que a coisa estava feita, fui brincar, que era o que me apetecia fazer, não é? Passado um bocado, a minha mãe chamou-me e diz-me: olha que o sótão ainda não está bem limpo. Qual era a diferença? A diferença estava nos olhos, não estava no sótão. Os meus olhos não viam a sujidade, mas os olhos dela viram. Às vezes, a fazer o nosso exame de consciência, o nosso problema são os nossos olhos. São os nossos olhos. É por isso que, para fazer um bom exame de consciência, é preciso pedir ajuda ao Espírito Santo. Pôr-nos na presença de Deus. E procurar ver a nossa vida não com os nossos olhos, mas com os olhos dele, com os olhos de Deus. E depois, do exame bem feito, porventura, se às vezes há pessoas a quem pode ajudar, apontar, pôr as coisas num papelinho para não esquecer, porque às vezes uma pessoa vai se confessar e fica nervosa. Os padres ficam nervosos nas primeiras confissões, não é? Os penitentes ficam nervosos quase sempre. E às vezes chegamos à confissão: oh, Sr. Padre, eu lembrei-me dos pecados todos lá fora, mas cheguei cá dentro, esqueci-me. Pode ajudar. Pois queimamos o papel, deitamos-lo fora, não é? Que ninguém dê conta, não é? Hoje, com as novas tecnologias, com os telemóveis, quando nos damos conta que ofendemos o Senhor, porquê é que não fazemos uma breve nota? Ofendi o Senhor nisto ou naquilo. É muito mais fácil quando nos formos confessar. E a confissão não pode ser de ano a ano. Isso é o mínimo dos mínimos, que está previsto na lei da Igreja. Mas a lei prevê o mínimo. Confissão, se possível, todas as semanas. Se não for possível, 15 em 15 dias. Máximo dos máximos, uma vez por mês. Se não, como é que te vais lembrar dos teus pecados? Depois vamos ter que pedir ao Sr. Padre: ó Sr. Padre, ajude-me aí porque eu não me lembro dos meus pecados. E pedimos ao Sr. Padre que se lembre dos nossos pecados. Não pode ser. Não pode ser. Por isso, confissão tem que ser frequente. Nós tomamos banho, não sei, 2 em 2 dias, todos os dias. E a nossa alma, quando é que toma banho? Quando é que toma banho? E depois irmos à confissão e dizermos as coisas como elas são. São José Maria Escrivá dava um conselho que a mim me tem ajudado muito ao longo da vida e que se calhar a vocês também vos pode ajudar. Confissão era a confissão dos 4 Cs. Confissão tem que ser concisa, concreta, clara e completa. Concisa. As coisas: Sr. Padre, acuso-me a Deus Nosso Senhor disto e daquilo e daquilo. Sermos concretos, não começarmos a nossa história desde Adão e Eva. Não é? Pode ajudar quando nos vamos confessar. Há muitas pessoas que o fazem, quando nos aproximamos do sacerdote, de lhe pedirmos a bênção. Abençoai-me, Sr. Padre, porque pequei, ou perdoai-me, Sr. Padre, porque pequei. E isso também ajudar-nos a ver o humor do Sr. Abade naquele momento, não é? E o sacerdote dar-nos a sua bênção, isso também será uma ajuda de Deus para nos confessarmos melhores. Podia ser bom, sempre que possível, ajoelharmos-nos, pôr-nos nos joelhos. A atitude corporal também nos ajuda. Às vezes não é possível, pelos motivos que sejam. Pode haver causas justas para que isso não aconteça. Seria muito conveniente também que usássemos o confessionário. Aqui não é possível pelas condições que temos, mas habitualmente nas igrejas, e está previsto pela Conferência Episcopal Portuguesa, que haja confessionários para as pessoas se atenderem, até porque os fiéis têm direito ao anonimato, têm direito a que o sacerdote não saiba quem se está a confessar.
Fazemos o sinal da cruz e depois começa a confissão. Podemos começar dizendo ao Senhor: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo, ou alguma outra fórmula que queiramos usar. Acusamos-nos dos pecados graves, todos, em matéria e em número, e os pecados veniais daqueles que nos lembramos. Podíamos usar uma fórmula como muitas pessoas usam: acuso-me a Deus Nosso Senhor de ter feito isto, de ter feito aquilo. Terminada a acusação dos pecados, esperamos que o sacerdote nos dê os seus conselhos e nos imponha a penitência, que cumprimos assim que pudermos, e que nos dê a absolvição. E que nos mande embora. Tinha muitas outras coisas para vos dizer em relação à confissão. Vou-vos mandar embora. Pedindo que este sacramento só se aprende bem vivendo. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude a vê-lo cada vez melhor e que nós saibamos ser instrumentos para que outros o vivam também melhor. Bendigamos ao Senhor.